O Entre Linhas está no ar aqui pela TV Univates e hoje o assunto é um modal muito importante aqui para a nossa região, para o Vale do Taquari, o Porto de Estrela. Como está a situação do porto, a possibilidade de municipalização e todo esse histórico, né? Há tanto tempo se fala do porto, é o assunto de hoje aqui do Entre Linhas, que começa a partir de agora. Muito bem, estamos começando mais um Entre Linhas pela TV Univates. Como eu já disse na abertura, estamos falando sobre o Porto de Estrela. É o assunto de hoje, dessa noite aqui na TV, e nós estamos recebendo para falar sobre esse tema. Lembrando que tu podes nos acompanhar pelo canal 15 da NET, 15 da Brasete, e também pelos nossos meios nas redes sociais, na internet, o YouTube, o Facebook da TV Univates e também o site univates.br/TV. Estamos recebendo para falar sobre esse tema o prefeito do município de Estrela, Rafael Malman, e também Paulo Ricardo Fink, ele que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da cidade de Estrela, e vai falar sobre esse tema conosco. A gente agradece já, estamos agradecendo a gentileza de virem até o programa. Muito boa noite para vocês. Porto de Estrela, que é uma coisa que se fala há muito tempo, tem toda uma história, a região se orgulha dele, mas está parado, né? Se fala muito da ociosidade do porto e há sempre uma pergunta, uma interrogação. O porto ele vem sendo utilizado para eventos, mas realmente a funcionalidade dele para cargas, para embarcações, muitas pessoas gostariam de saber o futuro disso. O que dá para dizer sobre isso, o que dá para trazer de mensagem, e é um processo de longa data que vocês já vêm trabalhando, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite aos telespectadores. O Porto Estrela ele foi construído ali na década de 70, né, pensado em ser um porto graneleiro para escoar a produção, principalmente de soja, do centro do estado ao Porto de Rio Grande. Teve seu auge na década de 80, início da década de 90, né, onde estava a cooperação a pleno. E após a construção das novas rodovias ligando o centro do estado ao Porto de Rio Grande, o modal acabou perdendo um pouco o sentido, né, a sua disponibilidade. A Estrela foi pensado como um entroncamento rodoviário ferroviário, né, então a BR-386, a ferrovia, né, e também o porto. A partir ali do início dos anos 2000, o Porto acabou perdendo a sua identidade graneleira, né? E aí poderíamos debater várias funções, calada do rio, dificuldade de carga de retorno dos caminhoneiros que trazem a soja para cá. Enfim, acabou se perdendo o atrativo do modal por parte dos empresários, né? E a soja acabou não chegando mais ao Porto Estrela. Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande e durante todo esse tempo também foi na condução da própria administração do porto. Iniciou com a Portobras, né, estatal do governo, depois ela foi extinta no governo Collor. Aí tivemos a entrada da Codesp, Companhia de Docas de São Paulo, que acabou administrando o Porto de Estrela por um determinado tempo. Depois acabou passando a administração para a Companhia Codomar, a Companhia de Docas do Maranhão, né? Acabou administrando o Porto Estrela. E por último, em 2014, então, foi passada a administração do Porto Estrela ao estado do Rio Grande do Sul, né? Que no ano de 2017 acabou devolvendo ou oficiando o governo federal que não tinha mais interesse na administração do Porto Estrela. Bom, diante desse cenário, né, o município entende que é um pulmão, não só da região, mas da nossa própria cidade também, e nós não podemos deixar o Porto acéfalo como está e como está acontecendo. Então, iniciamos todo um processo de trabalho para que a gente pudesse fazer a municipalização do Porto e trazer, então, a administração ao município de Estrela. Muito bem, vamos cumprimentar também o Paulo Fink, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Estrela.
que também fala um pouco sobre o Porto. Então, primeiramente, boa noite. Vou falar de planejamento, planejar uma cidade. A cidade por muito tempo via, né, como um pulmão, como disse o prefeito, né? Também se planejava em volta do Porto, mas isso acabou perdendo força. O que dá para pensar para o futuro? Você que trabalha com planejamento, o que está sendo pensado? Dá para dar alguma esperança à população? Enfim, o que se pensa ou é difícil estimar algo a muito longo prazo? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Sempre procuramos falar, né, Júlio, e ter muito claro que não existe planejamento que funcione sem ter uma infraestrutura. Então, acho que o Porto, quando foi planejado lá na década de 70, conforme o prefeito já colocou, ele foi muito bem planejado. A gente vê uma estrutura fantástica que nos dias de hoje ainda poderia muito bem atender, se não houvesse, talvez por N motivos, esse descaso que acabou acontecendo da manutenção da operação, talvez até por um próprio foco de governo, né? O governo mudou o foco e partiu mais para a rodovia, abandonou um pouco as ferrovias e as hidrovias, no caso do Porto, e talvez aí tenha sido o maior prejuízo. Mas quando planejado, foi muito bem planejado. A infraestrutura do Porto é muito boa. Se não fosse assim, talvez hoje não estaríamos pensando em recuperar ele e voltar ele ao funcionamento, né? Então nós acreditamos sim que podemos aproveitar aquela infraestrutura que o Porto tem, apesar das dificuldades que teve o Estado e não conseguiu agora nesses 4 anos fazer a movimentação adequada de carga. Nós apostamos sim que numa área de um tamanho de mais de 40 hectares no entorno total do Porto, sendo que agora com a desclassificação da poligonal portuária, a gente possa fazer, quem sabe, uma conjuntura que opere a hidrovia aliada à rodovia, que hoje o grande foco é a rodovia. Acho que ela tem que ser parceira, o caminhoneiro tem que trazer a carga e ele tem que ter disponibilidade de levar alguma carga, tem que se montar, se preparar uma logística para isso, e é pensando dessa forma que nós, municípios, estamos aceitando o desafio. Quando fomos desafiados a pensar na municipalização, eu participei junto com o prefeito da primeira reunião, quando nós fomos visitados e ver se o município tinha interesse. E desde o primeiro momento a gente mostrou interesse, porque nós acreditamos sim que o Porto possa voltar a operar e possa ser um porto não somente reconhecido como Porto de Estrela, mas sim um porto onde toda a nossa região, e aí quando eu falo em toda a região, eu falo também na região mais distante, a região das Missões e toda a nossa região noroeste, que trabalha muito com o grão e que hoje escolhe por rodovia, possa, quem sabe, usar essa hidrovia para daqui levar direto a Rio Grande e, quem sabe, trabalhar com cabotagem. É a longo prazo, sim, não é uma coisa instantânea e imediata, mas quando se trabalha com planejamento, acho que a gente tem que ver todas as possibilidades e buscar todas as viabilidades. Nós acreditamos sim no Porto. Pois é, nós falávamos que o governo, ao longo dos anos, né, lá atrás, na década de 90 e dali para cá, acabou se moldando, acabou virando o seu foco para o rodoviário, para o transporte rodoviário. E aí vem a pergunta, né? Há mercado para um porto? Hoje a gente ouve falar tanto, parece que alguns assuntos eles voltam, eles vêm à tona novamente. A gente ouve falar em trem turístico, por exemplo. A gente ouve falar em aeródromo lá em Estrela também. É um entroncamento realmente rodo e ferroviário, tem o aeródromo também e também o porto. Tem mercado para tudo isso? E aí vamos falar do Porto, ou seja, temos aí condições, temos grãos, temos embarcações, enfim, que podem acabar utilizando o Porto, ou a gente pode cair num outro problema lá na frente? Eu acho que quando se pensa em fazer realmente o funcionamento dele, a gente tem que se pensar que o operador logístico hoje, ele tem que sonhar de que a rodovia vai ser um complemento e a hidrovia é o foco dele, sim. Mas eu acho que nenhum nem outro teria resultado sozinho, o mesmo resultado que os dois podem ter junto. Okay. Tenho assim bastante claro, né, Júlio, que essa greve dos caminhoneiros, ela também acabou acordando o país para certa situação de que não podemos depender apenas da rodovia, né? Ficou bastante claro que o Brasil parou, né? O Brasil parou por alguns dias e teve muita dificuldade na retomada. E isso é reforçado de que o próprio governo começou a ver pontualmente, e foram 16
Foi isso, né, prefeito? 16 portos agora que foram redimensionados a área das poligonais para tentar fazer com que de alguma forma possam voltar à operação. Que muitas vezes a própria poligonal, como um porto organizado, ela inviabilizava que esses portos operassem devido à complexidade das exigências legais em cima de um porto organizado, que hoje se compararia a um porto de Rio Grande, Porto de Santos, que são portos de grande porte. Então, hoje nós temos que começar ele como um porto fluvial, um porto de transbordo, de carga. Acho que isso é fundamental e a nossa região é muito rica, né, Júlio? Principalmente, acho que podemos aproveitar a cabotagem. Nós temos leite, nós temos frango, nós temos suíno, nós temos a carne suína, frigoríficos, nós temos muito aporte, mas temos um suporte grande em não depender apenas do grão. Hoje muita coisa já escoada por barcaças, por containers. Acho que é fundamental que um operador logístico com conhecimento de causa possa pensar num conjunto de ações para a retomada da hidrovia. Legal, nós estamos encerrando e foi importante esse primeiro momento para a gente ter noção de como está a situação do porto, a utilidade dele, e realmente uma estrutura muito grande, muito bonita, e como disse bem o secretário, hoje em dia tranquilamente poderia operar pela estrutura que tem. Foi uma obra à frente até do seu tempo, feita lá no início da década de 70. A gente vai ao intervalo, o primeiro intervalo de hoje. Vamos voltar daqui a pouco com mais entrelinhas aqui na TV Univates. Nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na TV Univates. Você nos acompanha pelo canal 15 da NET e 15 da Brasrede. O assunto de hoje, Porto de Estrela. Você que está chegando, está nos assistindo, nós temos aqui como convidados, que atendem aqui o nosso convite, o Rafael Malman, prefeito de Estrela, e o Paulo Ricardo Fink, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de Estrela. Porto de Estrela, a gente falou um pouco de como está a situação, do histórico também, né? Começou lá nos anos 70. Uma das grandes dificuldades do porto é porque ele chegou a um ponto ali, alguns anos atrás, eu ouvia dizer que cada um era dono de um pedaço daquele canto ali do bairro das Indústrias, né? Daquela parte de Estrela, ou seja, parte pertencia à União, parte à empresa, ao Estado, enfim. Ou seja, foi um grande desafio, e eu imagino, até se falava na época, que quando ele passou para o Estado, já era considerado um grande passo. Bom, pelo menos tem um dono só, agora vamos negociar para que ele possa ser do município ou o Estado investir nele. Foi mais ou menos assim, ou eu me equivoco quando eu falo dessa forma? É basicamente isso. Nós comemoramos quando a administração do Porto veio ao Estado do Rio Grande do Sul, porque fica muito mais próximo, né, a Porto Alegre do que Brasília, para a gente discutir as pautas do Porto. Mas falando em municipalização, nós já tivemos, como o secretário falou, uma grande vitória. A grande amarra do Porto Estrela é que a realidade nossa local, ela acabou perdendo o interesse da soja do centro do Estado, certo? Bom, então nós temos que descobrir um novo caminho. Mas para nós começar a trilhar um novo caminho com o Porto Estrela, era fundamental primeiro que a gente reclassificasse o Porto Estrela, né? Tirar o Porto Estrela de um porto organizado para um porto de pequeno porte, para que a gente pudesse aqui, né, com a nossa agilidade local, poder fazer as licitações, buscar os parceiros privados para fazer o porto voltar a funcionar. A nossa ideia não é colocar dinheiro público do município no porto, não, a nossa ideia é fazer a administração, por meio de processos licitatórios, buscar parceiros privados para que os investimentos possam acontecer e devagarinho o porto retomar, né? É gerar interesse. É gerar um interesse e a agilidade que o município tem, diferente do governo federal, por exemplo, num processo licitatório. E o porto, como um porto organizado, tem fiscalização da agência reguladora, ANTAC, a licitação tem que ser aprovada pela ANTAC, tem toda uma burocracia que às vezes leva 1, 2 anos para tu aprovar um processo licitatório, coisa que nós não vamos ter a partir de agora. Então já tivemos, há 2 semanas atrás, uma grande vitória, que é a retirada do Porto Estrela de um porto organizado para um porto de pequeno porte. Bom, qual é o nosso desafio agora? Agora vem os novos gargalos, né? Com a retirada da poligonal, a área é do governo do Estado, a área onde o porto se situa, certo? A propriedade é do governo do Estado.
A União é a proprietária dos prédios. Muito bem. Então agora nós estamos indo ao governo do estado pedir uma cessão de uso da área, como já não é mais porto organizado, a área está sob intervenção do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então vamos pedir a cessão de uso da área para o município via governo do estado. E vamos trabalhar junto ao governo federal, estamos trabalhando para que a gente possa receber também a cessão de uso dos prédios, dos imóveis, né, construídos ali, para que o município também possa utilizar e aí a gente construir o desenvolvimento. Então, a nossa ideia principal nesse primeiro momento, Júlio, o Porto tem 40 hectares, dos quais 34 hectares estão disponíveis, né? Tem mato plantado, tem uma vaquinha andando lá dentro, ou um vizinho planta uma sojinha, ou seja, 34 hectares praticamente subutilizados, que poderiam estar trazendo desenvolvimento. Então, a nossa ideia é pegar essa área, a Secretaria de Planejamento já está preparando todo um trabalho para que a gente possa licitar determinados lotes e trazer empresas no foco de logística. A empresa que trabalha de logística vai poder participar da licitação e acabar se instalando no porto. Então, o primeiro passo é voltar a ter movimento de carga lá na área portuária, seja ela ferroviária, seja ela por trem, seja ela por rodovia, seja ela pela água. Nossa primeira pauta é fazer daquele local um pulmão logístico, certo? Aí, consequentemente, tenho certeza que depois nós vamos conseguir trazer os operadores privados para que façam também a movimentação do porto. Até para colaborar, né, Júlio? Muitas vezes nós somos questionados, mas se a União não tocou, se o Estado não tocou, o município vai assumir. E aí o prefeito foi muito feliz em dizer, nós não estamos preocupados em um município assumir, nós estamos preocupados sim em fazer com que haja desenvolvimento. E esse desenvolvimento nós acreditamos que nós podemos fazer ele com parceria, sim, principalmente naquilo que envolve toda essa logística do transporte. O transporte hoje ele é fundamental e o porto não é a determinação legal de um porto, ele não é para geração de empregos. Pessoal, isso vai gerar emprego. Não, diretamente ele não é para isso, né? Ele é para ser um facilitador em locomover as cargas. Essa é a funcionalidade de um porto. Agora, certamente ele vai agregar e muito se nós tivermos uma logística fazendo com que ele opere. É nisso que nós acreditamos, né, Júlio? Nós acreditamos que já tem empresas nos procurando, empresas de vários segmentos nos procuraram quando souberam do interesse do município em fazer a municipalização e fazer com que o porto voltasse a operar. Então, nós acreditamos, sim. Mais um motivo que nos faz acreditar, e muito no porto, é da forma que a gente é abordado também, porque a grande massa não quer saber se o porto é da União, se é do Estado ou se é do município. Ele quer saber que o porto está abandonado. E realmente, quando a gente faz a multifeira naquela área portuária, a gente vê uma movimentação de 40 mil pessoas em 5 dias, numa área nobre, limpa, bonita e organizada, todo mundo, nossa, que coisa maravilhosa. Grande parte da população não conhece o que é o porto. Mas aí passa-se um ano e meio da feira, quando vamos preparar ela novamente, né, que ela é de 2 em 2 anos a edição, aí o pessoal se apavora, né, porque é um descaso, o mato fica da altura das pessoas, e aí temos que retomar todo um trabalho. Sem contar que o vandalismo já toma conta, a guarda não vence, fica tudo, acabam sumindo os patrimônios, e aí nós somos cobrados da população, é isso, né, o descaso com o que acontece com o bem público. Se ficar lá abandonado, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Então, a nossa preocupação também é assim, dar uma resposta para a sociedade e nos botarmos à disposição. Nós colocar o município à disposição em fazer ele voltar a funcionar da forma que nós imaginamos que ele pode realmente acontecer e voltar a operar. Esse questionamento que você trouxe, que alguém poderia, né, perguntar, que a população pergunta, mas se a União não conseguiu fazê-lo funcionar, nem o Estado, agora o município vai ter condições. É que o município tem interesse nisso.
A União talvez não está muito preocupada com o nosso desenvolvimento está em muito Estrela. longe, né, Júlio? Está muito longe, é mais um. Mas Estrela, eu imagino que mesmo não diretamente, mesmo procurando interessados, empresas, parcerias com o setor privado, há um interesse, é fundamental para a cidade que socorra, o que não acontece com o Estado e União. Mas mais ou menos imagino que seja esse o pensamento. Exato, e se nós vamos olhar, nós temos a área de fertilizantes, né? A área de implementos e de fertilizantes, ela é muito forte em toda a nossa região central, tanto noroeste, Missões, toda ela daqui para cima, ela tem uma logística de transportar isso. E por que nós não podemos ser mais uma opção de fazer com que movimente cargas por aqui, né, Júlio? Então nós pensamos nisso e certamente nós queremos surpreender positivamente a partir do momento que o Porto realmente tiver efetivado a sua municipalização. Pergunto aqui como leigo, só para a gente conceituar. Houve então um rebaixamento, digamos assim, de categoria do porto, né? Uma mudança de categoria, saindo de um porto organizado para um porto de pequeno porte. O que essencialmente são essas duas categorias? Existem várias categorias. O que muda em termos de trabalho para o porto? Muda em termos de estrutura, por exemplo? Por exemplo, num porto organizado, nós não poderíamos colocar na área portuária, nesses 40 hectares, nenhuma empresa de transporte rodoviário. Só áreas afins ao porto, certo? Mesmo que então, é isso que dificulta. Né? Então, nós queremos transformar o porto num pulmão logístico, seja ele qual modal, que, logicamente, ali na frente vai ativar também a hidrovia. Mas é um gargalo grande a hidrovia, a gente tem consciência, né? Em primeiro lugar, nós não temos medo de tentar fazer. O máximo que vai acontecer é dizer, nós tentamos e não conseguimos. Pior é nós não tentar. Deixar como está e deixar aquilo virando mato e sendo depedrado a cada dia. Essa é a nossa intenção, em primeiro lugar. O secretário Paulo, nós já temos um pequeno know-how. Quando a gente assumiu a administração, por exemplo, o aeroporto estava interditado. O município fez toda a tratativa junto à ANAC, fizemos a liberação e buscamos a mudança do foco do aeroporto Estrela, porque o aeroporto Estrela ele era um aeroporto de lazer. O pessoal ter o seu aviãozinho, final de semana, e brincar e dar um voo. Mudamos o foco do aeroporto e transformamos o aeroporto de Estrela num aeroporto de voo executivo. Né? Então, nós já temos ali, já fizemos a licitação, algumas empresas já adquiriram a área, ou seja, agora estão pagando o município para poder se instalar no aeroporto, para poder fazer a utilização da pista. Em síntese, o aeroporto Estrela hoje funciona e funciona sem R$1 do poder público. Né? Então, é essa mesma lógica que nós vamos devagarinho implantar no Porto de Estrela também. Agora a população também não pode nos cobrar que em 30 dias a gente resolva a situação. Né? Eu sei que é uma questão de difícil tratativa, né? Mas primeiro, nós vamos dar utilidades para as áreas e vamos trazer o pulmão logístico. Segundo, nós vamos ter que sensibilizar e depois que a carga estiver no porto, sensibilizar os armadores, as pessoas que são proprietárias de barcos. Né? Porque qual é o grande gargalo hoje? O grande gargalo é a hidrovia do Taquari, que tem um calado de 2,5. O armador ele quer construir um barco com um calado de 5, 6, que cabe mais carga dentro do barco. E, consequentemente, ele ganha mais dinheiro no percurso. Então, não é interesse hoje para o armador construir barco de pequeno calado, com menos capacidade de carga, para vir operar na nossa hidrovia, até porque a nossa carga hoje é praticamente escassa no Porto de Estrela. Então, nós temos que mostrar novamente, fazer toda uma conscientização do modal para que ele volte a operar efetivamente. A gente segue desse ponto daqui a pouco, falando sobre esses desafios, esses novos obstáculos para que se chegue então à municipalização e à operação, né, do Porto de Estrela, mas isso depois do intervalo aqui no Entre Linhas. Muito
bem, nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui pela TV Univates, estamos recebendo Rafael Malman, prefeito de Estrela, Paulo Fink, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social de Estrela, para você que chega agora. O assunto hoje é o Porto de Estrela e todo esse entroncamento que Estrela acaba sendo, foi pensada para ser, que é um entroncamento hidro-rodo ferroviário, tem o aeródromo também lá. Enfim, a gente está falando sobre tudo isso, mas especialmente sobre o Porto no programa de hoje. A gente falava sobre esses próximos desafios, né, que é fazer com que quem tem barcos, né, tenha interesse, né, de utilizar o rio, de utilizar o Porto de Estrela, porque o calado ele acaba sendo maior de interesse, o barco ser maior e claro que ter mais rentabilidade, mas o rio ele tem apenas 2,5 metros, ou seja, é uma das próximas negociações. Pois é um desafio isso. Qual a vantagem que esse dono de barco ele pode ter? Claro, tendo uma opção de porto a mais já é uma grande vantagem, tendo uma opção a mais, mas como é que se procede esse tipo de negociação? Claro que é muito difícil entrar em detalhes, mas é um desafio grande, eu imagino, fazer com que haja interesse. E já vou além, em termos de estruturação, o porto está lá, a gente olha de fora, é muito bonito, mas muita coisa precisa ser feita lá, em termos de estrutura, está tudo muito velho, enfim, o que dá para falar de como está a situação? A gente falou até do aeroporto agora há pouco, né, de que está bonito, está sendo estruturado, como é que está o porto? Muita coisa precisaria ser reformada? Com certeza, né, o operador logístico que vem com a intenção de realmente fazer com que opere com rentabilidade, primeiro ele vai ter que plantar, né? Ele vai ter que fazer investimento. Acho que são investimentos de um valor até considerável que precisa ser feito em termos de recuperação de alguns silos ali para armazenamento, que hoje já estão com certa dificuldade em termos de telhado, de vazamento de água, algumas reformas. Guinchos, guindastes, certamente precisa. Também a parte de iluminação. Então tem que dar uma geral, vai ter que fazer um investimento. Mas eu também tenho certeza que quem sabe do que representa o valor da carga em termos de hidrovia no custo comparado à rodovia, certamente ele sabe o tipo de investimento e até onde ele pode ir. E ainda respondendo a tua pergunta, Júlio, na questão de barco, que o prefeito bem levantou, do que é a intenção dos armadores, eu particularmente, lendo um pouco sobre como operam os pequenos portos, que é isso que nós queremos um porto de pequeno porte para a nossa região, eu acho que ele funcionaria muito melhor como um porto de transbordo do que realmente um porto de cargas. E aí esse porto de transbordo que vários portos de pequeno porte utilizam são chatas, que tem uma capacidade reduzida sim, mas tem uma capacidade viável de ainda fazer uma economia de no mínimo 30% a 40% em relação à rodovia, transportando containers e precisando aí num limite abaixo de 2 metros, pelo que se estuda aí 1,70 m a 2 metros, tranquilo. Ou seja, não teria que fazer investimento em dragagem. Hoje, o maior investimento a ser feito para que uma operação de um barco maior se efetivasse na bacia do Taquari seria realmente fazer a dragagem do canal. E esse é um custo bastante elevado e a gente sabe que o nosso canal é um pouco diferente do Jacuí, ele não é com areia, ele é com cascalho, draga, joga para a lateral, dá uma enchente, ele volta para o canal, então tem que fazer repetidas vezes a mesma ação e isso acaba encarecendo, é um trabalho, é um custo elevado e muitas vezes ele impede por um longo período que a embarcação possa fazer o trabalho do transporte. Então acho que realmente teríamos que pensar, e esse operador certamente vai fazer essa análise, teríamos que pensar num porto de transbordo que seria o ideal para o Porto de Estrela hoje. Muito bem, então a gente tem essa opção a mais também e que se adequa exatamente ao porto. A gente falava antes de municipalização, há quantas anda isso? É uma coisa que vocês pensam que possa acontecer logo, a longo prazo? Tem como estimar? Pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser que já está municipalizado. Enfim, como é que funciona isso? Pelo que a gente ouve falar assim, não tem muito... É uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? Depende muito de tratativas fora daqui, enfim, como que andam essas negociações? A gente sempre ouve falar que está cada vez mais próximo, né? A gente vê nos jornais, se fala muito isso, mas o que dá para falar em termos de tratativas, negociações? Está tão próximo assim quanto dizem? Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã.
Mas, em síntese, nós temos a Secretaria Especial de Portos da União, né, ligada ao Ministério da Infraestrutura, que administra todos os portos do país. E nós já temos o aval dela, ou seja, o parecer técnico favorável à municipalização. O encaminhamento já da minuta do contrato. Isso tudo já foi encaminhado ao Ministério de Infraestrutura e agora está no Departamento Jurídico, no Ministério, para a última análise antes da assinatura do ato aí com o Ministro de Infraestrutura. Então, é uma análise do Departamento Jurídico do Ministério para que a gente possa formalizar o ato. Mas me parece que ainda está pendente a questão de patrimônio, né? A questão, quando foi feita a passagem ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, se tinha um patrimônio no porto, agora com a devolução, se existe outra realidade, tem que fazer essa adequação Estado com a União, né? Muito embora nós entendamos que isso é uma parte que tem que ser discutida entre eles, e o município é o terceiro interessado, tem que firmar diretamente com a União e fazer uma nova análise de patrimônio, né? E essa discussão tem que ficar para após a municipalização. Então o jurídico está estudando isso para que a gente possa finalizar o convênio aí quanto antes a gente poder finalizar a municipalização. Por um lado, assim, Júlio, nós já temos o comprometimento, vamos dizer assim, político do ministro, ou seja, a vontade política de fazer. O ministro também quer que municipalize, né, o porto. Quando conversava com ele, eu dizia, o Porto Estrela ele é o menor significativo para a União. Né? Vamos dizer assim, o porto de Estrela, ele é um grãozinho de areia dentro dos portos que a União administra, né? Mas é o porto mais importante que o Vale do Taquari tem. Para nós é o porto mais importante do Brasil, né? E para o Brasil é o menos importante, né? Então, eu falava isso para o ministro para a gente poder adequar e tamanho interesse que a região tem aí também, que a gente possa fazer esse modal voltar a funcionar a pleno aí e trazer desenvolvimento para o Vale. Vai de encontro ao que nós falávamos, né? O interesse nosso é que é muito grande. Nosso, eu falo Vale do Taquari, né? As lideranças daqui, mas o interesse de fora talvez não seja tanto, por isso que a coisa não anda. Mudanças de governo. E só aí, para colaborar, pois não. Só para encerrar esse assunto, acho que é muito importante o que o prefeito colocou, principalmente porque a União pediu a concordância do Estado em fazer a municipalização. E o Estado foi plenamente favorável, nos deu o documento, o prefeito levou em mãos esse documento para a infraestrutura, o Estado dando o aval de que o município era capaz, sim, de assumir essa municipalidade com a concordância do Estado. Então, acho que essa municipalização ela pode acontecer num período, num médio prazo, eu acredito no médio prazo, não acredito que seja amanhã, prefeito, tomara que fosse, mas num médio prazo, sim, por nós termos vencido essas etapas, né, de não ter nenhuma discordância dentro do processo. Então, ele sempre teve parecer favorável, tanto do Estado, como agora da equipe da infraestrutura da União, e aí deixando de lado essa questão patrimonial, as demais, todas as exigências foram atendidas, e eu acredito sim que nós estamos muito perto de trazer o porto para a Estrela e para a nossa região. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Legal. E falando então sobre... a gente falou sobre a municipalização, que ela pode acontecer a qualquer momento, e vocês negociam com o ministro foi muito receptivo, muito favorável, mas os ministros mudam, os governos mudam e os governos municipais também mudam. Pode ser que demore, e mesmo que aconteça logo a municipalização, precisa se estruturar, a cidade precisa se planejar para isso também, muita coisa precisa ser feita. Claro que com celebração, que bom que aconteça, mas são coisas que precisam ser feitas. Se tem o pensamento de que pelo menos isso aconteça ainda nesse governo, ou se pensa na possibilidade de que, por exemplo, amanhã muda governo lá em cima, muda também na União, como mudou recentemente, até que ponto essas mudanças de governo, mudanças de liderança, para essas negociações elas prejudicam? Prejudica no tempo, né? No tempo de tu poder fazer a efetividade. Vou te dar um exemplo. Todo esse caminho que nós estamos percorrendo agora no governo Bolsonaro, né? Nós já tínhamos percorrido no governo passado. Bom, o município de Estrela só tinha uma exigência para nós assumir a municipalização,
que era transformar o porto num porto de pequeno porte, porque se nós assumíssemos como um porto organizado, Sim. seria um fracasso, nós não íamos conseguir tocar. Até porque aí nós teríamos que ir para Brasília, pedir para a ANTAC para poder fazer uma licitação diária. Bom, inviabilizaria. Nós não teríamos condições de tocar o porto. Bom, e o que aconteceu? Nós estávamos com o processo todo pronto no governo passado. E como é um ato do presidente da República para a desqualificação do porto, o presidente Michel Temer, até em função dos problemas que aconteceu, Porto Santos, disse, olha, decreto de porto eu não vou assinar nenhum mais no meu governo. E aí ficou parado. Parou tudo, então, para uma questão política, né? Agora retomamos, então, o assunto do novo governo, com o ministro, e prontamente nos atendeu e já tivemos o ato, né, da desclassificação do porto e agora o ato seguinte, o ato conseguinte, então, é a municipalização. Então, de parte do município eu não vejo muito problema, com certeza vai ter troca de governo, porque ano que vem é meu último ano como prefeito, né, não posso nem me candidatar, que já sou reeleito, então com certeza vai ter troca no comando da prefeitura, mas nós vamos fazer uma construção com a comunidade, né? Nós vamos chamar a comunidade não só de Estrela, mas a comunidade regional, para que a gente possa definir o melhor caminho. Eu estou falando aqui em tese que nós temos de visão, mas claro que nós vamos chamar as pessoas da área, do setor, vamos fazer um plano de desenvolvimento para o porto, né? Para que a gente possa deixar também uma segurança para a próxima administração ou um caminho que ela possa seguir, se quiser seguir, que é o caminho do desenvolvimento e o caminho da retomada do porto. Legal. A gente fala mais sobre isso depois do intervalo, no último bloco do Entre Linhas. Esse é o último bloco no Entre Linhas, nós estamos de volta falando sobre o Porto de Estrela, sobre aí, o planejamento de Estrela também para esse futuro que se quer que aconteça de municipalização do porto e também a alternatividade, né, do Porto de Estrela. E para falar sobre isso, Rafael Malman, prefeito de Estrela, está aqui, e também o Paulo Ricardo Fink, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Nós falávamos então sobre o porto, sobre as mudanças de governo, que elas acabaram atrasando em termos de tempo mesmo, de negociação, e realmente isso pode acontecer, acontece. Tem o governo municipal também que no ano que vem já vai ter uma troca, né? É o último ano do prefeito Rafael, e isso tudo precisa ser pelo menos feito, né? Para que quem possa assumir continue e siga esse mesmo caminho. Porto de Estrela, eu queria falar um pouco sobre isso, hoje em dia vem sendo utilizado para muitos eventos culturais, enfim, para a Multifeira, né, que é o grande evento, inclusive esse ano tem, né, esse ano está chegando de novo a Multifeira. Ou seja, as pessoas nem conheciam o porto antigamente, elas nem sabiam, elas vinham de longe, vinham da ponte do Rio Taquari, o porto, não sabiam nem onde ficava direito. Até que ponto isso ajudou? Trazer 40 mil pessoas em uma semana no porto, ajudou em quê? A população passou a exigir mais em relação à atividade do porto, as pessoas começaram a acordar para isso, ou não mudou muita coisa com a questão da Multifeira lá no porto? Eu acho que foi fundamental, principalmente, para nos dar sustentação política da busca pela municipalização. Ou seja, quando tu bota a sociedade lá dentro daquele espaço, né, vamos dizer assim, daquelas... um gigante adormecido ali. As pessoas olhavam e se perguntavam, pô, todo esse investimento parado, criando mato, né, sendo depedrado. Então, eu acho que com a ida da Multifeira lá, nós conseguimos colocar a sociedade dentro do porto. Ela começou a tomar consciência, primeiro, do tamanho que é o Porto Estrela e, segundo, da importância que ele tem para o desenvolvimento não só de Estrela, mas da região. Então, acho que os eventos lá nos deu a sustentação política, ou seja, o apoio da comunidade na busca
pela municipalização do porto. Vai de encontro com o que falávamos, né, de uma eventual troca amanhã de governo, ou seja, a população passa a exigir também de que for, continuem, né, tanta coisa foi feita, o porto foi municipalizado, chegou tão próximo, queremos que isso se desenvolva, ou seja, a comunidade passa a ter noção da importância disso, né? Certo, eu acho que até para colaborar, e aí é mérito também do prefeito, que é o chefe gestor dessa nossa equipe de trabalho. Nós sempre que nos reunimos, os secretários, para discutir sempre essa visão de futuro, né? Nós não podemos pensar só no hoje, né? Então a gente sabe pelas dificuldades que a gente vive no dia a dia, de muitos problemas que foram criados, talvez até involuntariamente, por algumas administrações que passaram. Sempre fica pendências e nós temos feito assim, um esforço muito grande para que a gente deixe muito mais perspectivas do que pendências. Essa sempre é uma exigência bastante forte do nosso grupo, de pensar em deixar perspectivas futuras, de deixar planejamentos futuros, porque, de qualquer forma, hoje nós estamos na gestão, mas nós somos contribuintes, nós sempre vamos ser contribuintes, nós sempre vamos, quem gosta de Estrela, quem vive em Estrela, sempre vai ter Estrela no coração, nós também temos Estrela no coração. Então a gente se coloca no lado do contribuinte e como munícipe na hora de tomar as decisões. E aí o prefeito Rafael é bastante feliz em dizer, nós gostamos muito de fazer as discussões com a comunidade e com os entes que representam a comunidade. Então nós temos um envolvimento muito grande na Multifeira pela parceria que tem com a Cassis. Um envolvimento muito grande com os clubes de serviço. Aí é o Lions, aí é o Rotary, aí é a Liga Feminina, aí é a APAI. Então nós temos essa proximidade porque eles nos ajudam a construir o município. Eles nos trazem a demanda, mas também nos ajudam a buscar soluções. Então, toda vez que a gente vai dar um passo à frente, acho que é fundamental que a gente pense no amanhã. E é esse o trabalho, esse é o nosso compromisso. Como planejamento, que a palavra já diz, desenvolvimento, e eu ainda gosto muito de agregar infraestrutura. Então, acho que onde existe a infraestrutura, onde existe o planejamento, certamente vai acontecer o desenvolvimento. Então, acho que começa se planejando, começa se botando uma boa infraestrutura, e aí nós estamos num verdadeiro canteiro de obras. Mesmo o prefeito Rafael dizendo que ele não é mais candidato, que está terminando o prazo dele, a grande preocupação do legado que ele está deixando. Está fazendo muitas obras. Nós estamos com um canteiro de obras no município, mais de 40 ruas sendo asfaltadas, entregando uma obra de mais de 3 quilômetros, que era uma RS que o Estado nos passou, que nós fizemos a municipalização daquele trecho, asfaltamos eles para dar condições de atender não só a comunidade do Arroio do Ouro, mas toda a produção que escoa por ali. Então, eu acho que esse conjunto é sempre pensando no futuro. Então, acho que é o grande mote hoje, é não pensar que nós estamos fazendo hoje para conquistar alguma coisa. Não, nós precisamos conquistar melhorias que efetivamente melhorem a qualidade de vida de quem vive aqui e de quem venha a ser o futuro, que hoje são nossas crianças. Então, a gente faz também pelos nossos filhos, por aqueles que estão vindo aí, que a gente possa deixar um legado aí de muita responsabilidade, mas de qualidade de vida. Muito bem, importante ter essa visão e certamente isso é confortante também para a população que ouve. E não falávamos antes ainda de outros meios aí de locomoção, né, para que se saia da dependência das rodovias, e Estrela talvez seja aqui o município do Vale com mais possibilidades para isso. Tem o porto, tem a ferrovia inclusa, tem aeródromo, e a gente vê essas pautas sendo discutidas cada vez mais, talvez nos últimos anos. Ou seja, a gente tem aí o aeroporto que... Aliás, aeródromo ou aeroporto? Qual é o termo certo? Aeródromo. Aeródromo, certo, correto. A gente tem o costume de falar aeroporto, mas é aeródromo. Ou seja, empresas estão interessadas, né, já foram vendidas áreas ali para que elas possam ocupar. A gente ouve falar em... não foram vendidas, foram concedidas. Concedidas, né? Perdão. Concedidas. Né? Mas já tem empresas definidas, né? Que nem vocês citaram há pouco. Se fala, a gente fez até um programa há pouco tempo atrás aqui mesmo sobre trem turístico, sobre turismo no Vale do Itaquari. Se falou muito do trem, já aconteceram viagens. Ou seja, há muitos anos não se falava com tanta força em porto, em ferrovia, em aeródromo. E Estrela faz parte... Natal, né, Júlio? Acho que o Natal também virou uma referência, né? O Natal também. Ou seja, são novidades, na verdade, de estruturas que já estavam lá há muitos anos, que voltam a configurar em Estrela.
Essa visão nova que se tem de começar a utilizar, ela poderia ter acontecido antes até? Ela poderia ter sido pensada antes? Porque está acontecendo, me parece que assim, as três coisas ao mesmo tempo, né? A ferrovia, o porto e o aeroporto. Poderia se ter feito antes isso, se pensado antes, e Estrela pode acabar mudando de patamar dentro da região, sendo uma cidade mais destacada do que já é daqui para frente, se isso tudo funcionar, se isso tudo der certo? Estrela não quer destaque, Estrela quer crescer junto com a região, Sim. Né? E ter seu papel de importância no desenvolvimento da região. Né? Agora, algumas situações sim poderiam ser trabalhadas antes. Se parou no né? tempo um pouco. Se parou. Por exemplo, em 2004, no governo Geraldo Mânica, se trabalhou em ministro da infraestrutura na época do governo Fernando Henrique, no governo era o ministro Padilha, Eliseu Padilha aqui do Rio Grande do Sul. Gaúcho. E ele, junto com o prefeito, prepararam a municipalização. Bom, veio a eleição, como ficou pronto no processo eleitoral, o prefeito disse: não, eu não vou assinar a municipalização, vou esperar a próxima eleição e aí vou passar para o prefeito que vencer a pauta. Bom, ganhou o ex-prefeito Celso Branhes, porque na época ele achou que era um grande rojão assumir a municipalização do Porto e acabou não assinando o convênio. Então, nós estamos falando aí de 12, 13 anos depois, sim, retomando a mesma pauta que já podia ter sido vencida lá atrás. 15 anos, 2004, 15 anos. Já podia ter sido vencida lá atrás, né? Da mesma forma o aeroporto. O aeroporto, por uma briga com alguns aviadores, o ex-prefeito também resolveu não renovar a documentação com a ANAC, e então o aeródromo acabou sendo fechado. Então, não gosto de fazer crítica, mas assim para a gente conceituar um pouquinho por que a gente vem vencendo de novo essas pautas, né? Já o trem é diferente. O trem, a região vem lutando há muito tempo, né? Me lembro ainda, acho que começou a questão do trem Anturvales, e Anturvales foi meio que criado também com esse intuito, lá com o prefeito de Encantado hoje, né? Então foi criado há um bom tempo. Depois tivemos Gilberto Keller puxando à frente também, prefeito de Colinas, e hoje estamos chegando a esse ponto, porque vem se trabalhando também há muito tempo a questão do trem turístico, né? Então, nós já temos, vamos dizer assim, um aval da Rumo de, se a região entender que queira botar o trem turístico definitivo, Estrela Colinas. Esse é o trecho que ela concede. Na linha de carga, onde passa nosso caminho praticamente mais bonito, que sobe a Serra, Mussum, Vespasiano, Guaporé, a Rumo vai permitir modelos eventuais, ou seja, um final de semana, 2 finais de semana por ano. Né? Então vão ser passeios eventuais, tá? Mas o trem definitivo, a Rumo permite entre Estrela e Colinas, até porque hoje não tem a movimentação. Só tem um porém: a manutenção fica a cargo dos municípios. Dos municípios, né? Daqui. Então, aí todo mundo tem que se mexer. A gente vem vendo, estamos fazendo um estudo do que representa esta manutenção, né? Até porque ninguém é técnico em ferrovias aqui. Então a gente vem buscamos a assessoria de uma empresa, estamos fazendo os levantamentos, ela está fazendo a caminhada, né, nesses nossos 13, 14 quilômetros de ligação férrea entre Estrela e Colinas, para ver se a gente tem a possibilidade, os municípios, de arcar com esse custo de manutenção, né, e trazer então o modelo de trem turístico definitivo aqui para o Vale do Taquari. Bacana. Chegamos ao fim. Passa rápido, mas o papo foi bom, o tema é muito importante, talvez espaços para se discutir isso sejam sempre importantes, a gente trazer esse tema, e tomara que tenhamos novidade muito em breve e que se possa aí ter a pleno vapor, aí, a pleno funcionamento, o Porto de Estrela novamente, e que se cheguem a esses objetivos. Parabéns pelo trabalho também de vocês, obrigado por virem até aqui, boa noite e obrigado por aceitarem o convite. Obrigado, Júlio, boa noite. Obrigado pelo convite, boa noite.
Tá aí. Paulo Fink e também Rafael Malman de Estrela, eles que falaram sobre o porto do município e também um pouco sobre o planejamento da cidade, também em relação ao aeródromo e também à ferrovia. Nós falamos sobre esse tema hoje aqui no Entre Linhas, você pode acompanhar também no YouTube, no Facebook, o programa se você não conseguiu assistir no horário de 7 da noite, às quartas-feiras, como tradicionalmente acontece. Tá certo? Muito obrigado por nos acompanhar, uma boa noite e até mais.